estamos em mais uma live do Corecon São Paulo, hoje para abordar o assunto do custo Brasil. Então, a Tatiana Ribeiro está aqui com a gente, o nosso conselheiro Haroldo, que é coordenador do Fórum Economia em Debate aqui do Corecon, vai apresentá-la com mais profundidade. Eu desejo um excelente evento a todos e lembro que estamos realizando essa palestra via plataforma Zoom, mas posteriormente, ainda nesta semana, esse vídeo ficará disponível na íntegra na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube. Então, por favor, conselheiro Haroldo, a palavra é do senhor. Muito obrigado, Júlio. Tatiana, é uma honra estar aqui com você. Tatiana é um exemplo de mulher de sucesso, está coordenando um dos movimentos mais importantes aí, do meu ponto de vista, da economia nacional. A despeito de não ser economista, o presidente Pedro falou, nós precisamos ouvir pessoas importantes que tratem de assuntos aqui da mais alta relevância no cenário nacional. Então, fazendo uma apresentação aqui rápida da Tatiana, que tem um currículo bastante interessante. Tatiana é diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Ela é mestranda em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em Comunicação Social com especialização em Ciências Políticas, Gestão e Estratégia. Tatiana também atua no terceiro setor há mais de 10 anos e lidera as iniciativas do Movimento Brasil Competitivo nas temáticas de competitividade e transformação digital. Ela foi gerente de comunicação externa da Falcone Consultores de Resultado, maior consultoria em gestão do Brasil, atuando no reposicionamento da marca da empresa. Com passagem anterior também aqui pelo Movimento Brasil Competitivo, ela foi responsável pela reestruturação e implementação de parcerias internacionais, iniciativas bilaterais de igunovação, projetos, além de premiações nas áreas de gestão e indicadores de competitividade. Tatiana, que você inspire as nossas colegas mulheres, os colegas economistas. Agradeço muito aqui, queria só passar rapidamente aqui para o presidente Pedro dizer um oi para você. Presidente, muito obrigado pela sua presença e prestígio aqui conosco. Muito obrigado, conselheiro Haroldo. Eu quero agradecer a disponibilidade da Tatiana, quero saudar também os conselheiros Vicente e José Paulo e os demais economistas, mulheres ou homens, e aqui eu tenho que fazer aquela referência histórica de sempre, que quando os primeiros economistas, em 1935, foram registrar o Sindicato dos Economistas, que é de São Paulo, que é a entidade mais antiga da categoria, o chefe de seção, em São Paulo, disse que o nome da profissão não deveria ser economistas, mas sim econômo. E o argumento que venceu que permanecesse economistas foi: mas, senhor, e quando entrarem as mulheres na nossa categoria, que não há nenhuma ainda, elas vão chamar economas e econômos? Não, vamos deixar tudo como economistas, que não tem distinção em termos de gênero, né? Então, é interessante essa reflexão. Então, nós estamos aqui, eu acho que é um assunto bastante importante para todos nós, Custo Brasil, e vamos ver aqui se certamente teremos uma excelente exposição e um debate para deixar para a nossa TV Economista. Volto a repetir, muito obrigado, Tatiana, pela sua disposição e os demais que estão aqui, que estão nos assistindo também. Tatiana, a palavra é sua, pode fazer o compartilhamento de tela conosco. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Então, de novo, super obrigada. Para mim é um orgulho e uma satisfação imensa poder estar aqui, compartilhar um pouco da experiência que o Movimento Brasil Competitivo e que eu tive a oportunidade aí de liderar no âmbito dessa agenda de Custo Brasil. Mas, de novo, como vocês mesmos já comentaram, eu não sou economista, então isso aqui para mim também tem sido um super aprendizado e tenho certeza que essa troca de hoje vai ser super rica, e deixo também tanto o próprio Movimento Brasil Competitivo quanto a minha pessoa aí à disposição para que a gente possa seguir conversando. Então, antes de mais nada, e assim, também queria fazer um agradecimento super especial ao Haroldo pelo convite e pela parceria. Ele tem sido uma peça-chave, um ator fundamental aí nos apoiando com muita vontade para que a gente possa fazer essa agenda avançar e sair do papel. Então, queria de novo, super obrigada pela oportunidade, estou muito feliz em estar aqui.
Bom, eu estou hoje, como vocês comentaram, né, eu sou diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo, então acho que antes até entrar no projeto especificamente, eu vou compartilhar um pouco com vocês. O MBCE é hoje uma organização da sociedade civil, a gente faz parte aí do terceiro setor, e a gente tem como missão aí contribuir para a competitividade do país, né? Então, o MBC completou 20 anos no ano passado e a gente tem 2 formatos de atuação, tá? O primeiro deles é pela implementação de projetos, né? Então, o MBC tem uma característica, um reconhecimento bastante forte aí, apoiando diversos governos, sejam estaduais, o próprio governo federal, diversos ministérios, o executivo, o legislativo, o judiciário, prefeituras, e uma expertise aí bastante ampla, apoiando o setor público na resolução de problemas complexos, tá? Acho que esse é o primeiro formato. E o segundo está relacionado a agendas estruturantes que, de alguma forma, precisam ser debatidas e discutidas aí no âmbito da construção de políticas públicas, né? Então, a gente também tem uma atuação por meio de advocacy. Mas eu acho que o que é bastante rico e que faz parte da nossa gênese desde a criação, né? Então, o MBC é uma organização que fomenta aí essa colaboração, essa discussão e essa participação público-privada em todas essas construções, tá? Então, a gente acredita realmente nessa formação de coalizões, né? Para que a gente possa avançar de forma bastante ampla nesses desafios que estão aqui colocados e como objetivo final que a gente busca, por meio dessas várias iniciativas, é efetivamente contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. E o MBC hoje ele tem 4 eixos temáticos, né, que são as agendas pelas quais a gente entende que a gente está contribuindo aí para o avanço da competitividade do país, né? A primeira delas é a agenda de gestão e governança pública, que é nosso DNA, é como nascemos, essa agenda faz parte desde a nossa criação. O segundo tema está relacionado à transformação digital, que eu acho que é um tema bastante quente no momento e que foi muito ativado, em especial aí pelos diversos desafios impostos pela pandemia, e a gente tem trabalhado para apoiar aí diversas políticas públicas para que a gente possa acelerar e realmente entender isso como um diferencial competitivo para o país. A agenda de custo Brasil, que a gente vai conhecer mais em detalhes à frente, e por último, acho que um tema que faz parte, que está muito relacionado a vários dos outros temas que estão aqui colocados, que é a agenda de educação, né? E a gente sabe o papel que ela tem fundamental aí para que a gente possa avançar na qualificação da nossa mão de obra. Eu queria deixar aqui também já um destaque, o MBC tem uma publicação semestral, que é a nossa revista Brasil Mais. A revista, inclusive, tem uma edição especial que fala sobre a agenda de custo Brasil, mas tem diversos outros temas que eu acho que estão bastante alinhados aí com as discussões que o Corecon tem feito, então queria deixar aqui também o convite para que vocês possam acessar e conhecer, tá? Está disponível no nosso portal. Ao final também a gente deixa todos os contatos para acesso. E agora eu quero contar um pouquinho mais em detalhes para vocês sobre a experiência do MBC nessa agenda de redução do custo Brasil, né? Então, acho que um primeiro ponto, eu nem vou entrar nesse detalhe desse slide, porque imagino que vocês todos já conheçam muito mais do que eu, inclusive os dados que estão aqui colocados, mas eu acho que esses 3 indicadores, eles mostram ou reforçam por que essa agenda importa, né? Então, a gente tem um cenário aí de estagnação da economia, do próprio crescimento da produtividade e uma queda muito ampla aí na participação da indústria de transformação, e acho que um entendimento grande de que a gente precisa, de alguma forma, entender quais são esses fatores estruturantes e de que forma a gente pode atuar para realmente ter um ambiente de negócios mais convidativo, mais aberto e que possa efetivamente gerar desenvolvimento econômico, que é o que a gente quer buscar aí ao fim do dia. E aí, a partir, acho que desse cenário, né, eu acho que era preciso entender, e até no âmbito do próprio projeto, né, que a gente tinha, acho que, 2 características importantes. A primeira era que quando a gente olhava do ponto de vista empresarial, e você conversa com várias empresas, sejam multinacionais, e a visão que elas trazem é que, inclusive, o processo de produtividade interno das empresas é super comparado a outras plantas, né? Então, inclusive algumas superando isso, né? Outros países, e que, de alguma forma, o que a gente tinha no Brasil não era esse desafio da porta para dentro, né? E sim da porta para fora. Então, acho que tinha um primeiro ponto que era super importante, que era tentar entender em como a gente qualificava o que era uma expressão que existia desde 1995, criado ali, inclusive, no âmbito da CNI, como a primeira agenda legislativa da indústria, tá?
mas sempre foi uma expressão que eu acho que tinha pouca tangibilidade, né? Então, a gente parte do pressuposto aí de tentar efetivamente entender e qualificar o que era essa expressão que tanto efetivamente atrapalha e influencia negativamente aí o ambiente de negócios, né? E trazendo como visão de que efetivamente isso traz impacto direto para a sociedade, né? Então, a gente tem um processo importante de encarecimento dos produtos no ambiente doméstico, a gente tem perda de competitividade da produção nacional frente à competição internacional, você tem comprometimento de investimentos e, por último, isso de alguma forma tem um impacto importante aí também na falta de crescimento e o aumento do desemprego no país como um todo. E para isso, né, a gente parte de um contexto em que esse projeto ele nasce com o objetivo de ser um fator de equilíbrio ao processo de abertura comercial, né, que foi amplamente aí discutido pós-eleições aí de 2019, e a gente entendeu que havia uma abertura do setor público para atuar nessa parceria com o setor privado, para que a gente pudesse endereçar esse desafio e olhar de forma mais detalhada essa agenda, né? E desde o início a gente tinha uma premissa bastante importante, que era efetivamente criar uma metodologia ou estruturar esse projeto a partir de estudos já existentes. Então, essa parceria que a gente teve com as associações, né, a BIT é uma delas, mas várias outras aí do setor produtivo, foi muito importante para que a gente pudesse entender e contextualizar esses diversos desafios do ponto de vista setorial, para que a gente pudesse ter um olhar amplo e transversal e construísse essa agenda aí de forma bastante estratégica, né? E aí, acho que o ponto aqui que é bastante relevante é que esse processo, e a gente entende que foi um processo de bastante sucesso, né, dado que a gente vai contar mais à frente aqui um pouco dos resultados alcançados, mas acho que o coração dessa agenda e o coração desse processo está realmente no fato de ter sido uma agenda público-privada, né, de ter sido algo que foi consensuado entre os dois setores, tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista de prioridades, para que a gente pudesse efetivamente atacar aí de forma decisiva o tema da competitividade para o país. E aí a gente parte da ideia de que a gente precisava efetivamente avançar nessa interpretação do Custo Brasil, e foi algo bastante cooperativo, né? Então a gente trabalhou, como comentei, assim, com diversos especialistas, com o setor produtivo, o governo federal, economistas, analistas de mercado. A gente fez uma análise de diversos materiais e bases de dados já existentes, mas também a gente avançou em algumas construções originais. E a gente chega, que eu acho que é a primeira figura que é bastante importante e bastante representativa para toda essa jornada, que é a mandala do Custo Brasil. Então, a gente avaliou aí o processo produtivo, né, de uma empresa, então a gente avaliou o ciclo de vida de um negócio e, a partir de uma comparação com o ambiente de negócios médio da OCDE, a gente identificou quais eram os principais gargalos, tá? Então, a gente passa aí por 12 etapas, tá? Processo de abertura, financiamento, capital humano, infraestrutura, insumos, segurança jurídica, integração com cadeias produtivas globais, a parte tributária, acesso a serviços públicos, a agenda de inovação, competir e ser desafiado de forma justa, e, por último, a parte que está relacionada ao encerramento dos negócios. E a gente fez um mapeamento aqui de mais de 30 indicadores, tá? Em que o Brasil tinha uma performance negativa ou inferior à média da OCDE, tá bem? E a ideia foi, de novo, acho que como a primeira grande entrega do projeto, é que a gente conseguiu efetivamente qualificar o que era esse Custo Brasil, né? Então, quando a gente fala de Custo Brasil, a gente está falando, obviamente, acho que da parte burocrática, da parte de insegurança jurídica, a gente fala muito de tributos, mas talvez pouco se falasse ou pouco tivesse claro no debate o quanto, efetivamente, por exemplo, o tema de capital humano, né, das limitações das habilidades da força de trabalho, dos altos encargos trabalhistas, da alta judicialização, que isso, efetivamente, eram pontos que eram questões muito relevantes aí para o processo como um todo. Então, acho que a primeira ideia era que isso aqui pudesse ser um grande mapa, tá? Que trouxesse aí acho que mais racionalidade para o debate e que a gente pudesse ter um movimento bastante amplo aí de comunicação, de alinhamento e de entender efetivamente as reais aí, prioridades e necessidades para esse processo. Mas isso não era suficiente, né? Acho que a gente precisava dar um passo além, porque isso, de alguma forma, é uma grande releitura aqui de vários estudos, né?
de várias iniciativas que estão estruturadas, né? Acho que o grande desafio, e até foi uma demanda do próprio secretário que estava à frente da CEPEC na época, ele queria entender o quanto era mais caro produzir no Brasil. Eu acho que essa foi a pergunta que a gente, de alguma forma, precisava responder. E aí a gente parte para um segundo momento em que, e eu vou trazer aqui um exemplo para a gente entender como é que funcionou essa lógica de construção, tá? Que foi efetivamente o processo de quantificação desse custo. Então, aqui eu vou trazer o exemplo da alta complexidade tributária. Esse é um indicador que está dentro do eixo de honrar tributos, tá? E é aquele indicador que é bastante conhecido ali do Doing Business, em que uma empresa média no Brasil, ela gasta um tempo médio também de 1.501 horas para cumprir as suas obrigações tributárias, tá? Enquanto a média da OCDE está em 161 horas. Então, hoje, uma empresa da OCDE, ela gasta 89% menos tempo que o Brasil para preparar seus impostos. E aí eu acho que o grande desafio estava em como é que a gente conseguiria fazer a conexão desse gap, né, desse gargalo, com um custo real, né, para que a gente pudesse fazer essa aproximação do quanto era esse desafio real enfrentado pelas empresas no dia a dia. Então, aqui está um exemplo de como é que a gente fez essa conceituação e esse cálculo, né? Então, a partir desse gargalo identificado, que foi de 89%, a gente tem um segundo estudo que também foi mapeado aqui, que são os gastos com conformidades das empresas brasileiras pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E esse estudo ele mapeou ali o custo total com conformidade tributária de 65 bilhões de reais, tá? Então, se a gente entende, e obviamente esse estudo era na época de 2015, então a gente precisou efetivamente normalizar e trazer isso para o PIB, para a comparação ali de 2018, que era o indicador do Doing Business. Mas a gente entendendo que 89% desse valor é um custo adicional, então só para esse indicador aqui a gente tem um valor que foi mapeado de 59,2 bilhões de reais. E a gente fez essa mesma lógica, tá? Obviamente usando diversas informações diferentes, várias bases de dados que foram complementares, mas muito na ideia de que a gente pudesse efetivamente fazer essa estimativa do quanto esses processos oneravam o empresário brasileiro, né, a efetivamente conseguir sobreviver, que eu acho que esse é o grande desafio, né, a essa etapa de empreender no Brasil, né, acho que o desafio é super grande. E para isso, né, então, o que eu acho importante também trazer aqui só para alinhar, né, então, acho que dadas as diversas premissas aí que foram adotadas, né, esse mapeamento que foi estruturado ali em 2019, ele é uma fotografia daquele momento do peso do custo Brasil sobre a produção nacional, tá? A gente mensurou isso com o objetivo aí de, como meta, né, atingir a média da produtividade da OCDE. Acho que um grande insumo e que foi super importante é que essa leitura, ela foi feita com uma premissa de ser transversal e olhar a economia como um todo. E, por último, como eu comentei anteriormente, realmente o objetivo era que pudesse ser uma aproximação com esse custo real vivido ou enfrentado pelas empresas aí no seu dia a dia. Mas a gente sabe que esse processo pode ir além, né? Então, obviamente, a gente pode não buscar a média, a gente pode começar a buscar benchmarks que, de repente, podem ser ainda mais desafiadores. Ao mesmo tempo, a gente sabe que setores têm peculiaridades que são diferentes, então, ademais, a gente fez essa decisão e essa premissa por olhar o todo, mas também é importante entender que talvez medidas ou iniciativas, elas precisem ser trabalhadas no âmbito setorial. E, por último, as lacunas, elas, de alguma forma, aqui refletem essa dificuldade do governo implementar mudanças. Então, acho que esse projeto ele teve um objetivo muito grande, que era alavancar essa coordenação governamental para reverter o quadro, e mais do que isso, né? Não só a coordenação governamental, mas essa coordenação também com o setor produtivo, com o legislativo, com o judiciário, né? Ser um grande insumo para realmente estimular que a gente pudesse avançar com velocidade nessa agenda. E, por último, essa visão é uma foto. Então, a gente tem, acho que, discutido aí também como é que, efetivamente, a gente pode trazer efeitos dinâmicos, né? E como é que isso, de alguma forma, se comporta para contabilizar esses impactos
adicionais que isso pode trazer aí de resultado para o longo prazo, tá? E aí a gente chega, tá, ao custo Brasil, né? Então, a gente chega ao mapeamento aí de R$1,5 trilhão de reais ao ano, tá? Que em 2019, isso equivalia a 22% do PIB, né? E eu acho que a principal mensagem que está aqui colocada, que acho que foi um direcionamento super importante, que o estudo, de alguma forma, confirma, né? Mas a gente tem 5 fatores de custo Brasil que representam quase 70% desse valor, tá? Que é a parte de acesso a capital humano, infraestrutura, insegurança jurídica e a parte tributária, né? Então, acho que mais do que, de alguma forma, trazer muita precisão para esse trabalho, acho que o objetivo era lançar luz sobre quais efetivamente eram temas prioritários que deveriam ser trabalhados no âmbito da agenda de melhoria da competitividade do país. E, por último, queria destacar aqui alguns pontos, né? Então, a gente, de alguma forma, também avançou em algumas etapas seguintes, né? A primeira delas está relacionada a mapear e avaliar propostas, então a gente fez uma iniciativa em seguida, aí, em parceria com o Ministério da Economia, com o objetivo de poder entender qual era a carteira de projetos que já estava sendo trabalhada no âmbito do governo federal e do legislativo, e que pudesse endereçar esses desafios que foram mapeados aqui. Então, a gente fez um trabalho aí de mapear mais de 1.000 proposições, que foram avaliadas aí com um potencial impacto estimado em mais de 700 bilhões de reais no custo Brasil. Acho que é super importante colocar aqui foi uma carteira de projetos que é assim, super importante que a gente entenda também como é que a implementação disso ocorre. Eu vou trazer um exemplo, assim, tem um projeto que foi identificado, que é a nova lei do saneamento, né, o novo marco legal de saneamento. Ele trazia aí, à época, um potencial impacto de 50 bilhões de reais, mas para esse impacto ser alcançado, né, a gente precisa que a lei efetivamente seja implementada, a concessão seja efetivamente feita aí junto ao setor privado, as obras avancem e a gente possa oferecer um melhor serviço à população. Então, no final do dia, a gente está falando aqui de uma agenda que é uma agenda de longo prazo e que a gente também precisa ter bastante foco no acompanhamento da implementação desse processo, né? Porque muitas das vezes, acho que a gente tem um olhar muito forte sobre o debate legislativo e essa aprovação, que é um processo super importante, mas existe uma série de gargalos que estão também no âmbito do executivo e aí nas mais diversas esferas, né? Acho que a gente tem desafios que são bastante diferentes, seja no âmbito do governo federal ou no âmbito dos estados e municípios, mas existe um gargalo muito grande, que é o gargalo da implementação. Então, é super importante que a gente possa efetivamente olhar isso com cuidado e ter um olhar como sociedade bastante vigilante, né, para acompanhar essas iniciativas e entender como é que elas também se comportam aí ao longo do tempo. Acho que um outro ponto que é bastante importante aqui trazer e comentar, então, acho que também foi muito importante a formação aí de uma coalizão do setor produtivo em torno desse tema, né? Então, hoje a gente tem 23 entidades setoriais que fazem parte desse processo. A gente trouxe aí, por meio da criação de núcleos temáticos técnicos, né? Acho que muita legitimidade para se olhar propostas transversais e prioritárias desses vários setores e ter também um alinhamento aí, seja em relação ao próprio setor produtivo e seja em relação ao governo, de onde a gente quer, de alguma forma, caminhar. Então, esses núcleos também têm rodado aí desde 2021, desde o ano passado, e a gente tem definido aí, detalhado propostas e prioridades que são efetivamente transversais e, de alguma forma, são muito caras para o desenvolvimento da competitividade do país. Por último, né, acho que vale aqui também destacar, né, a gente teve o lançamento da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, acho que num movimento bastante importante aí de ter esse processo de convergência com o legislativo, né, de poder efetivamente levar essas prioridades que foram mapeadas, que foram priorizadas em parceria com o setor produtivo e levar isso como uma demanda transversal, né, mostrando a legitimidade desse processo de construção que foi desenvolvido aí em todo esse tempo. E a gente teve avanços bastante importantes aí com 16 projetos da frente aprovados aí no ano, na verdade até o mês de março desse ano, né? Então acho que foi algo bastante
representativo, a frente é bastante jovem, ainda ela foi criada no meio do ano passado, mas acho que a gente teve uma evolução aí bastante importante. E por último, né, quero aqui também destacar, acho que um exemplo que é essa necessidade, né, da gente fomentar as discussões de política pública baseada em evidências, né? Então, outro projeto que está sendo desenvolvido aqui no âmbito do Custo Brasil é a criação de um observatório independente, né, com o objetivo de fazer o acompanhamento, primeiro, desse macro indicador que foi estruturado. Então, a gente está no momento aí, inclusive, de atualização desse número, então teremos aí novidades em breve. Também, de novo, acho que numa parceria super próxima e ampla com o setor produtivo, para entender como é que isso também se comporta para dentro de cada um dos setores, e também olhando com bastante cuidado propostas prioritárias e como é que essa implementação tem efetivamente contribuído para reduzir o custo Brasil. Então, aqui eu acho que só trazendo um exemplo aqui da reforma tributária, então, da reforma trabalhista, perdão. Aqui, de novo, acho que dando luz, a gente tem aquele eixo, como eu comentei, que é o eixo de empregar capital humano. Ele é o maior eixo, tá? É o eixo que tem maior peso sobre o custo Brasil, tá? E aí a gente, dentro dos indicadores que estavam aqui mapeados, a gente tinha 3 grandes frentes, né? A primeira delas é a baixa qualificação da nossa mão de obra, a segunda está relacionada aos altos tributos sobre folha de pagamento, e por último a gente tem também uma excessiva judicialização trabalhista, que traz uma insegurança jurídica muito grande aí para os negócios no Brasil, tá? Então, aqui a gente está olhando especificamente esse eixo que está relacionado à judicialização trabalhista e tentando entender de que forma a reforma trabalhista contribuiu para a redução, ou está contribuindo, ou pode vir a contribuir para a redução desse custo que estava aqui inicialmente mapeado. Acho que é importante só trazer aqui, a gente tem um conceito importante por trás desse processo, que é entender um pouco desse hiato de captura, né? Então, existe uma diferença entre o tempo em que um processo ele começa a ser implementado e quando ele efetivamente começa a trazer resultados. Então, aqui, no caso do judiciário brasileiro, e aqui a gente está falando especificamente dos processos da Justiça do Trabalho, né? Então, o tempo médio dos processos trabalhistas no Brasil, em todas as instâncias, é de 3 anos e 7 meses, e por instância a gente está falando de 1 ano e 2 meses. Então, esses efetivamente são prazos a serem considerados entre efetivamente a implementação dessas novas medidas e quando efetivamente elas podem começar a trazer resultados. E aqui eu acho que esse slide aqui é muito legal para a gente entender como é que efetivamente ela se comporta, né? Então, eu tenho um primeiro indicador ali que está falando sobre os valores pagos aos reclamantes, né? Então, eu tenho ali em 2017, foi o ano de aprovação da reforma, ela começa a valer em 2018, tá? Então, ela entra em vigor a partir de janeiro de 2018. E a gente vê que, efetivamente, você tem um valor crescente, ele decai um pouco, mas ele não muda, né? Então, você vê que os valores, ele, de alguma forma, estão ali bastante próximos. Mas quando a gente vê, acho que o próximo indicador, né, que é o número, o volume de processos trabalhistas, né? Então, essas barras em azul são os processos recebidos. Então, você vê que você tem um aumento ali em 2017, muito possivelmente porque eram processos que, de alguma forma, queriam, ou de alguma forma quiseram entrar antes da reforma começar a valer, as regras efetivamente mudarem, né? E em 2018 a gente vê uma queda, 2019 um pequeno aumento, mas assim, de novo, acho que a gente percebe que tem uma tendência aí de redução desse processo. Mas eu acho que as duas próximas informações que são efetivamente, eu acho que as informações super relevantes, né? Em 2017, o que a gente vê é um valor de R$ 5.400 médio por processo, e esse valor ele chega a 11.300. O contrário, né, que é um indicador, inclusive, que a gente monitora, né, no âmbito da Mandala, são casos novos por 100 mil habitantes. A gente sai de 2017 ali de 24 mil casos, e em 2020 a gente chega a 11 mil. Só que, ao mesmo tempo, você vê que você tem uma redução do número de processos que estão, de alguma forma, entrando no judiciário, você tem uma redução do número de processos que estão, de alguma forma, avançando, né? Mas a gente tem uma qualificação desses processos. Então, a legislação lá traz, de alguma forma, algumas regras que fazem com que processos, de repente, que tinham menor chance ou menor
viabilidade de aprovação, que eles, de alguma forma, também não entrem dentro do processo. Então, assim, é importante entender que, olhando esses diversos indicadores, a reforma, ela trouxe, acho que está trazendo uma mudança aí muito, muito relevante aí para esse cenário. E acho que só trazendo um exemplo, acho que o grande objetivo era que a gente pudesse, a partir de todas as informações que estão aqui colocadas, fazer uma avaliação e ter um entendimento claro sobre como é que essa reforma estava trazendo resultados para aquele indicador que foi mapeado lá atrás, né, para aquele custo Brasil relacionado à judicialização trabalhista. Então, eu vou me abster de passar aqui pela conta, tá? Mas só para trazer a lógica que tá por trás, né? Então, a gente faz uma comparação àquele gargalo que foi mapeado lá atrás, a gente olha o volume, como é que o volume médio de processos no Brasil por milhão de habitantes está se comportando em relação à OCDE para a gente identificar qual que é esse gap. A gente traz também a visão sobre o custo médio do processo e a população brasileira. E aqui a gente está olhando a visão sobre a captura desse processo. Então, o que a gente vê é que nos 2 primeiros anos, muito possivelmente, acho que a avaliação que a gente tem aqui, incentivados talvez por serem, inclusive, projetos que já estavam sendo julgados, né, como a gente viu aquele número lá atrás de 3 anos e 7 meses, né, e você tem um estoque acumulado de processos que, de alguma forma, estão sendo julgados. Então, nos 2 primeiros anos, você vê que a gente tem um aumento do custo Brasil nesse eixo, né? Mas a partir do 3º ano, ele já começa a ser um resultado positivo, tá? Aqui eles trabalharam também com uma visão de tendência de como é que isso se comportaria, e se a gente seguisse essas mesmas premissas, né? Acho que a gente tem um desafio grande aí por conta da própria pandemia, que trouxe, obviamente, acho que algumas particularidades para esses 2 últimos anos em termos de processos, mas a ideia é que a gente possa fazer esse monitoramento constante, esses dados são anuais. E aí, acho que trazendo como indicador final aqui, é que se essas condições se mantivessem, a gente teria aí um resultado ao final, um resultado projetado de 8 bilhões de reais aí de redução dessa insegurança jurídica em torno da excessiva judicialização trabalhista no Brasil. Tá? Então, queria trazer isso aqui também só como exemplo, acho que para mostrar um pouco dessa diferença entre a figura que é estanque e como é que, de alguma forma, a gente está tentando fazer um filme para acompanhar a evolução desses projetos e desses processos. E, de novo, agradecer super a oportunidade, me colocar à disposição para também trocar, para ouvir. E, de novo, super obrigada. Parabéns, excepcional. Inclusive, esse dado último que você traz aqui agora dá uma sensação de dinâmica bem interessante, uma capacidade de captura, né, de trazer o dado para a realidade, eu acho excelente. Eu vou passar daqui a pouquinho para os colegas fazerem perguntas também, então o pessoal aí que tiver o desejo de fazer pergunta vai poder fazer, espero só que seja breve para que mais gente participe. Eu queria só comentar uma coisa bastante interessante, né? O Movimento Brasil Competitivo, ele, diferentemente de outras correntes ideológicas, ele não questiona se o Estado é ou não importante, mas ele busca colaborar com a melhor eficiência, ponto. Né? O Estado precisa ser mais eficiente e é isso que tem que ser colocado. Então, eu acho isso muito interessante. Outra coisa, a gente sempre ouvia falar na expressão custo Brasil, né? Eu lembro, a Tatiana lembrou bem, isso aí foi uma das primeiras agendas legislativas da indústria lá da CNI, mas era uma coisa etérea, né? Assim, era do mundo dos espíritos. Existe um custo Brasil, mas o que ele é, o que ele come? Tinha que fazer uma espécie de Globo Repórter dele, né, para saber como é que era esse cara. E aí o Movimento Brasil Competitivo muito bem fez isso. Eu queria só que você desse uma explicação muito rápida, né? O Movimento Brasil Competitivo, eu sei, tá, mas o nosso público talvez não saiba. O Movimento Brasil Competitivo é uma ONG, como é que ele é mantido, o que ele funciona, como é que, quem é o presidente, só para a gente saber, e aí depois que a Tatiana responder, pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Tatiana, por favor. Obrigada, Haroldo. Bom, sim, somos uma ONG, na verdade somos uma associação civil sem fins lucrativos, então mantidas por empresas associadas, então hoje a gente tem no quadro quase 50 empresas associadas que contribuem com uma anuidade e que é efetivamente fruto da nossa estratégia mesmo institucional de manutenção, e a gente também tem uma atuação bastante forte, né, por projetos, então
esses projetos, eles têm, obviamente, uma dinâmica específica, seja de governança, de interação com o próprio setor público, mas também com uma participação bastante ampla aí do setor privado e da iniciativa privada, de novo, nessa construção, nessa colaboração conjunta. A gente tem, acho que, buscado isso como premissa desde a nossa criação. O MBC hoje, a gente tem, nosso fundador e presidente hoje do conselho é o Jorge Gerdau, que é um grande apaixonado aí pela agenda de qualidade, né? Acho que ele começa todo esse movimento ali nos anos 80, trazendo muito também essas experiências do Japão para o Brasil, né? Do TQC, e a partir disso a gente começa um processo, acho que bastante amplo aí, de tentar efetivamente também levar isso para o setor público, né? Então, o MBC, até como curiosidade, a gente nasce como uma ideia de se levar ao antigo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que era uma iniciativa de governo, ficava ali, na época, no Ministério da Ciência e Tecnologia, para ser uma entidade da sociedade civil. Então, acho que uma característica também que é bastante única, somos a primeira OCIP que trata desse tema no Brasil, criada ali em 2001, e temos 3 ministros no nosso conselho, desde a nossa fundação, isso é estatutário, muito porque a gente sempre, desde o início, entendeu que precisava desse locus de colaboração público-privada, de construção público-privada, para que a gente pudesse avançar de forma expressiva aí nessa agenda de competitividade para o país. Então, acho que esse é um pouquinho aí do nosso registro, da nossa história. Então, a gente começa muito fortemente ali em 2001, 2002, 2003, com iniciativas bastante focadas primeiro em gestão, seja no âmbito de incentivar isso para pequenas empresas. Então, a gente teve uma parceria bastante ampla com o Sebrae para fomentar a autoavaliação e processos de melhoria de gestão em pequenos negócios, e também, logo em seguida, para o setor público. Então, nesses mais de 16 anos de projeto, que começa ali, 17, quer dizer, começa em 2005, a nossa agenda de melhoria da gestão pública, a gente avançou de forma bastante expressiva, foram 85, mobilizar aí um apoio do setor privado de mais de 500 bilhões de reais para iniciativas de melhoria do setor público. Então, de novo, acho que como o Haroldo colocou, para a gente é super importante e é legítimo. A gente tem, acho que, uma visão bastante suprapartidária, já trabalhamos com todos os governos, diferentes partidos e diferentes experiências também. Acho que para a gente foi super marcante poder ter experiências no executivo, no legislativo e no judiciário, né? Acho que são contribuições bastante diversas e com uma visão bastante grande aí de poder efetivamente contribuir para um Brasil melhor. Maravilha. Colegas, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu tenho uma aqui, mas eu deixo para depois. Professor Vicente, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, meus parabéns à nossa palestrante de hoje. Excelente, excelente palestra. Trouxe informações extraordinárias. Eu fiquei muito contente. Parabéns, Tatiana. Parabéns. Eu queria acrescentar algumas coisinhas pequenas, começando pela definição do custo Brasil, que você deu muito bem, e levantou as diferenças estruturais, burocráticas, diferenças não, dificuldades, né? E eu queria saber um pouco mais do seu ponto de vista, com relação a 2 pontos fundamentais. Primeiro, as reformas. Nós temos uma carência urgente de reformas, seja a reforma política, seja a reforma administrativa e, principalmente, a reforma tributária. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é discutir um pouco a logística. Nós temos muita dificuldade e o custo elevado da logística brasileira. Eu dou como exemplo o caso da Ferrogrão. A Ferrogrão, uma ferrovia que vai do Mato Grosso até o Pará, e ela está parada por intromissão de poderes um no outro. E também uma intromissão com relação à possibilidade de exploração em determinado trecho da Ferrogrão de hidrovias. Então, a minha provocação, desculpe, é esta. Mais uma vez, fico muito contente e muito satisfeito
com a sua palestra. E eu me sinto muito honrada com esse comentário. Já estou super contente, obrigada. Vou começar pela parte que eu acho que é mais fácil, né? Acho que a gente tem desafios logísticos muito grandes, mas a gente teve avanços muito importantes que acho que eles vão ser sentidos aí num médio prazo, né? Então, eu vou trazer, eu acho que 2 exemplos, né? Primeiro foi a aprovação aí da lei da BR do Mar, né? Que de alguma forma incentiva aí o transporte por cabotagem, que eu acho que é um potencial que o Brasil tinha pouco explorado, né? Que é efetivamente usar essas outras vias para, de alguma forma, fazer com que a gente tenha outros meios de transporte, e a matriz logística do Brasil hoje ela é muito concentrada no rodoviário, né? O que, para um país de dimensões continentais, é um desafio muito grande, seja de investimento, seja de manutenção, ou até mesmo das longas distâncias, né? Acho que esse é um ponto super relevante, mas eu acho que esse é um exemplo bastante positivo aí que avançou. E o outro, acho que até no âmbito das próprias ferrovias, foi o novo marco legal do setor ferroviário, que ele muda a forma como o regime, como ferrovias privadas devem ser aprovadas, né? Então, existia antes uma necessidade de um regime de concessão, ele passa a ser agora de autorização, e o que, de alguma forma, eles têm também uma expectativa de destravar investimentos altíssimos, assim. Acho que nos primeiros 30 dias foi estruturada uma medida provisória antes do projeto ser aprovado no Congresso. Nos primeiros 30 dias, acho que eles já tinham recebido mais de 20 solicitações de novas ferrovias que vão ser, de alguma forma, implementadas ali pelo setor produtivo. Então, assim, eu acho que existem avanços. A gente, até como MBC, apoiou o Ministério da Infraestrutura e, mais especificamente, a ANTT a avançar no processo de renovação das concessões ferroviárias. Então, foi aprovado um modelo lá atrás em que você poderia fazer a renovação antecipada mediante investimentos adicionais, seja na mesma linha ou em linhas complementares, tá? E dentro desse processo, e até acho que olhando um pouco dos diversos atores, né? Então, dentro desse processo, a gente tinha um ator super relevante que era o Tribunal de Contas, né? Isso ficou parado no Tribunal de Contas por mais de um ano, esperando a avaliação da renovação, né, do processo de renovação, de todo o estudo que de alguma forma tinha sido estruturado, mas a gente conseguiu aprovar. Então, desde então, já foram 3 linhas que tiveram as suas renovações aprovadas, né? A Malha Paulista, e eu vou pedir desculpas, mas as outras 2 eu confesso que eu não me lembro, mas é só para mostrar que, assim, a gente tem, acho que avanços, mas são avanços que a gente ainda vai vir a sentir, né? O tema de infraestrutura, a gente realmente precisa ter essa visão, e eu acho que o que falta no Brasil, né, ainda, e eu acho que a gente avançou ao longo dos últimos anos, é essa visão de planejamento de longo prazo, né? Então, em especial, no tema de infraestrutura, a gente precisa ter um mínimo de previsibilidade e essa visão realmente para fazer investimentos e para ter uma visão bastante ampla. E o Brasil lançou recentemente, no final do ano passado, o novo plano, que é o Plano Nacional de Logística, ele olha até 2035, e nesse plano eles estão fazendo uma série de visões aí sobre cenários, mas que tem como objetivo final melhorar a qualidade da nossa infraestrutura, mas também ampliar a diversificação da matriz logística, né, que eu acho que é hoje o grande desafio que a gente tem. Então, a gente precisa, obviamente, investir em novos modais, né, e também entender, e aí eu acho que a visão é que muitas dessas iniciativas, muitas vezes o próprio setor privado vai ter que faz melhor, com mais eficiência, então a gente também precisa avançar nessa desmistificação desse processo de parceria público-privada, né? Eu acho que é um avanço importante aí também para que a gente possa acelerar esses investimentos na área. Então, acho que sobre infra, a visão é um pouco essa, mas eu acho que esse é um desafio central para que a gente possa, obviamente, avançar cada vez mais. E sobre as reformas, né, acho que tem um grande desafio, que foi o que você colocou, que é a reforma política. Ela é a mãe de todas as outras reformas, porque, de alguma forma, o que acontece hoje é que a ausência da reforma política, ela inviabiliza muitas das vezes que a gente possa avançar nos outros temas, né? Então, há 20 anos tentando discutir efetivamente aí uma reforma tributária, e a gente ainda não tem uma visão clara aí sobre consensos, seja por parte do próprio setor produtivo, seja por parte de estados, essa discussão entre as diferenças
de arrecadação, mas o Brasil é um manicômio tributário hoje, isso efetivamente é um gargalo absurdo para o desenvolvimento de negócios, né? Eu estava até vendo uma apresentação ontem e foi super curioso, porque assim, no Brasil até o passado muda, essa é a visão, né? Uma frase do Pedro Malan, mas é isso, a gente está discutindo, na verdade, o passado, até o passado muda, então é muito difícil, e a gente conversa muito assim com empresas multinacionais, o quanto é difícil justificar investimento no país por conta da insegurança jurídica, exatamente por isso, porque aqui a gente até o passado muda. Então, acho que o Brasil tem uma série de desafios que está muito em linha isso, assim, sabe? Eu acho que se a gente conseguisse ter um ambiente, obviamente, com menos partidos, em que a gente tivesse uma coalizão maior, inclusive as próprias demandas da sociedade mais representadas e menos pressão de grupos de poder, que é o que, de alguma forma, faz com que, às vezes, inviabilize a discussão de temas mais estruturantes, e acho que o tema da reforma tributária é um desafio, porque a gente sabe que alguns setores vão ser realmente mais onerados, outros vão se beneficiar, mas a gente precisa entender o benefício final que isso vai trazer, que é o desenvolvimento econômico futuro, né? E que nem é tão futuro assim, mas a simplificação desse ambiente, ele pode realmente ter um impacto muito positivo para a gente aumentar e fazer com que a gente tenha um crescimento da economia bastante expressivo, né? Então, acho que todos esses temas são fundamentais, mas na minha visão, e aí é bastante pessoal, acho que o tema da reforma política é o tema a ser enfrentado por nós como sociedade, porque eu acho que a gente tem um desafio aí muito grande de resistências, né, da gente mudar efetivamente as estruturas aí de poder que foram criadas aí ao longo dos anos. Júnior Brás, depois José Paulo, tá bem? Júnior, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos, eu sou o Odilson Brás Júnior, sou delegado da delegacia aqui de São José dos Campos e sou também secretário de Finanças do município. E estava ouvindo aqui atentamente a Tatiane e de fato, uma discussão muito importante e interessante, e tem um aspecto, principalmente da reforma tributária, que muitas vezes eu não vejo assim, uma discussão mais ampla, que é o relacionamento entre os entes da federação, né, entre o Estado, o município e a União. E aqui no Brasil, até o passado muda, acho que foi o Nelson Rodrigues que disse que no Brasil a gente vai a minuto de silêncio no estádio, né? Então, nós somos um país assim que tem uma série de peculiaridades interessantes. Aqui no Brasil, o município processa o Estado e vice-versa, discutindo recursos, discutindo como é que a lei vai ser aplicada, como é que funciona os repasses, como é que, enfim. Agora mesmo nós estamos com uma discussão de royalties do petróleo, existe um mercado gigantesco de escritórios de advogados dizendo, olha, nós sabemos como fazer para que o município tenha acesso ao que é de direito do município. Ou seja, a aplicação não é automática, o município tem que agir como um requisitante junto ao governo federal. Esse é um aspecto. A questão da reforma tributária, que tem se discutido bastante sobre a simplificação do ISS, trouxe, de uma maneira geral, assim, uma grande perda de poder de investimento, de gasto para os municípios, os mais pujantes, né, os maiores que têm uma estrutura de serviço mais, que são mais amplas, né? E isso é uma coisa que é um fato que nós temos que tomar cuidado, e isso não é muito discutido, né? Os impactos, os desdobramentos dos entes, dos recursos para os entes, né? E um segundo aspecto que eu queria, nem sei se é pergunta, mas mais é convidar ao debate, a questão, por exemplo, do transporte público. Hoje existe uma corrente muito forte de buscar a eletrificação do transporte público nas maiores cidades, né? Rio de Janeiro tem tentado, São Paulo está com uma energia bastante forte nisso, Campinas, e nós aqui em São José dos Campos também. E um dos nossos grandes obstáculos é o preço dos veículos elétricos. E aí nós vamos ver, o único veículo elétrico que tem imposto de importação é o ônibus, o caminhão já não tem mais, os carros já não tem mais, e a hora que o município agindo como empresário vai lá no governo, tem que tirar o imposto de importação para a gente trazer. Aí você tem a
a Associação das Fábricas de Veículos aqui, não, se tirar o tributo vão acabar 500 zilhões de empregos, eles não têm 3 caras trabalhando na linha de produção de veículo elétrico, mas vai mandar um monte de gente embora e tal. Então, um embate, esse choque de poder, de grupos de poder que é natural, faz parte da disputa política, mas é algo também que seria, vamos dizer assim, uma forma de incentivo nessa reforma tributária para alcançar uma melhora na transporte ambiental, que a emissão do transporte público é bastante forte, né? Na cidade de São Paulo, os dados da SP Trans, se tiver alguém aí de São Paulo, se não me engano, é 25% das emissões da capital são oriundas do transporte público, o que é bastante coisa. Enfim, muito mais do que uma pergunta, um convite ao debate, que a reforma tributária que nós precisamos fazer é uma reforma, talvez, assim, institucional, de relação entre os entes. Só a reforma tributária por si só, eu acho que ela, assim, talvez não seja suficiente e ainda vai ter, nós temos risco de ter efeitos colaterais que ninguém tinha pensado ainda, e muitas vezes isso acontece ao longo do tempo, não é identificado, não é culpa de ninguém, é simplesmente não foi pensado o assunto, né? Então, um outro exemplo, existe uma lei federal que garante a gratuidade da passagem para maior de transporte público para maior de 60 anos. Tá bom, uma lei federal que garante que os municípios vão arcar com isso. Então, um ente faz uma lei para o outro pagar. Assim ficou bom, né? Então, assim, a nossa reforma, assim, a reforma, eu não vou ser ousado dizer uma reforma constitucional, mas é quase isso, é uma reforma entre os entes, né? Uma reforma de relação entre os entes. Parabéns, muito obrigado, e parabéns ao Corecon por organizar esse evento tão bacana. Maravilha, ele já entrou aí no Pacto Federativo, né? Mas vamos lá, Tatiana, responde para a gente aqui. Obrigado pela pergunta, querido, e daqui a pouco a gente passa para o José Paulo fazer a dele, tá bom, Tatiana, com você. Mas eu acho que é exatamente o que você colocou, Haroldo. Eu acho que o desafio, e é fundamental, é efetivamente rediscutir o Pacto Federativo, né? Então, é tentar entender, e eu acho que a partir aí da criação da Constituição de 88, a gente tem um desbalanço, talvez até mesmo na visão de recursos versus obrigações, né? Quando a gente faz uma compra 300. Então, acho que esse é um tema fundamental. E, por último, está muito ligado tanto ao que quanto também o Vicente, que fez os exemplos aqui tributário, eu acho que diversas outras iniciativas, elas, de alguma forma, às vezes, tem o Brasil hoje tem uma dominância aí muito forte aí de grupos de poder das mais diversas áreas, e que, efetivamente, a gente acho que ainda tem muitas decisões que vão em detrimento do retorno social, né? Então, acho que esses são desafios institucionais que estão muito ligados aí também, acho que a característica do país, e que a gente precisa efetivamente avançar. Mas, de novo, aí eu acho que esse também é um desafio para nós como sociedade, né? Para, de alguma forma, também provocar e puxar esse debate sempre. Mas concordo demais, acho que esse é um tema central. E eu gosto de falar isso, assim, mas é num município que acontece a política pública, né? O governo federal está muito distante, sentado na sua cadeira, muito pouco contato com o cidadão, mas é ali no município em que efetivamente acontece a política pública na ponta. Zé Paulo, palavra sua, meu querido. Obrigado, Haroldo, obrigado aos colegas, aos participantes, parabéns, Tatiana, pela excelente apresentação, conteúdo da informação muito, muito didático e muito direto. E eu em alguns momentos, pequenos momentos, eu tive que ou me ausentar por causa de alguma mensagem, alguma ligação, e eu não sei se eu perdi alguma informação sobre o impacto e o peso da educação no Brasil no MCB. Não sei se você comentou, e vocês me desculpem se está sendo redundante. Eu sei que eu imagino que a nossa questão da educação indiretamente está ligada a todos esses grandes temas que acabaram de ser até questionamentos. Questão da logística do Brasil, questão da tributária e da reforma política, etc. Mas existe no MCB essa avaliação do custo da educação e o que é previsto pelo MCB para poder melhorar isso? Vou, assim, trazer dentro da mandala do Custo Brasil, no eixo ali de empregar capital humano, a gente tem 3 gargalos, tá? Um que fala de insegurança jurídica e de excessiva judicialização trabalhista, o outro relacionado à alta
a tributo sobre folha de pagamento, e, por último, a baixa qualificação da nossa mão de obra. Então, esse é o indicador que a gente está usando como referência. A gente, até para fazer este cálculo, a gente uma comparação da posição do Brasil no Fórum de Competitividade do Fórum Econômico, de 20 bilhões de reais. A Brasil, de alguma forma, tem que investir em treinamento, em capacitação, porque essa mão de obra não chega pronta. E a gente entendeu, e aí acho que a partir dessa reflexão e desse indicador que foi mapeado, a gente entendeu que um tema bastante central, e de novo, acho que a educação é um tema que é muito trabalhado pela sociedade civil, então a gente também não queria duplicar esforços, então a gente tem apoiado aí uma série de iniciativas no âmbito de educação básica, né? Mas a gente entendeu que faria mais sentido a gente ter uma agenda que está relacionada ao ensino técnico e profissionalizante. Então, uma lógica, um formato que tem uma capacidade de trazer ganhos expressivos de produtividade, e mais do que isso também fazer com que os jovens possam alcançar o mercado de trabalho, né? Então, fazer essa conexão ali dos jovens com o mercado de trabalho. Então, a gente tem trabalhado em algumas iniciativas, acho que a primeira delas está muito ligada a como é que a gente pode apoiar os estados, e aí eu acho que traz até um exemplo que está relacionado ao que a gente falou logo na pergunta aqui anterior, no comentário anterior, que é um pouco, a gente teve uma reforma do ensino médio que foi aprovada a âmbito federal, como é que de alguma forma a gente desdobra isso agora para o estado. Então, muitos dos estados às vezes não têm a capacidade, a gente tem feito essa interação, e até mesmo com a visão de poder conectar o Estado com a visão de demanda do setor produtivo local, para que aquela mão de obra que está sendo formada, né, aqueles jovens, para que eles tenham empregabilidade ao sair do curso. Quais são as ocupações, quais são as capacidades que, de alguma forma, vão ser necessárias. E aí, obviamente, olhando para o futuro, né, como é que a gente olha para o futuro, e a gente tem trabalhado aí com uma série de visões aí para poder contribuir para esse debate. Então, essa é uma agenda recente, a gente está avançando aí para estruturar, mas só trazendo aí como um exemplo de uma atuação que a gente tem feito no âmbito da educação. E você está super convidado a participar, a estar mais próximo, vai ser um prazer para nós. Tatiana, eu acho que a gente ganha relevância à discussão do Custo Brasil, mais uma constatação, eu acho, né? Não é nenhuma pergunta. No ambiente em que você tem aí inflação elevada, desemprego elevado, uma redução do poder de compra, reduzir o custo Brasil, acho que ainda se torna muito mais importante, né? Desperdício, eu acho que o custo Brasil, no final das contas, é um desperdício que a gente precisa reduzir, que ele acaba indo para o preço das coisas e exclui um determinado número importante de consumidores da aquisição de produtos e serviços. Então, acho que isso aí seria fundamental. A despeito da gente ter andado bastante bem, por exemplo, no que você mencionou em relação aos custos, sem julgar o mérito, mas em relação ao custo da reforma trabalhista, você tem razão, apontou aí claramente que a gente teve uma redução de processos aventureiros, eu acho que aquilo está muito claro, né? Também tem um viés de advogado aqui, aqueles processos aventureiros, eles estão deixando de estarem presentes, então vão mais lá aquele que realmente tem o direito mais consolidado, mais sólido, vão buscar os tribunais. Acho que isso é fundamental. Por outro lado, a gente tem, como diria Inesita Barroso, saudosa, a gente tem dado umas trupicadas, né? Como, por exemplo, a taxa de juros hoje é muito mais alta do que a média da OCDE, muito mais alta do que no passado recente. Então, a gente anda um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas eu acho que de uma forma geral, estruturado, como estamos lá no Movimento Brasil Competitivo, o movimento tem feito um trabalho excepcional para o Brasil, e especialmente para colocar esses temas em discussão. Presidente Pedro, eu queria passar para você encerrar aqui o nosso evento, depois uma palavra final da Tatiana. Tatiana, então, eu, da minha parte aqui, agradeço imensamente, foi brilhante a sua apresentação, os colegas aqui testemunharam isso, e eu tenho acertado muito nas pessoas que eu convido aqui, e eu tenho convidado sempre mulheres, e elas estão dando um show aí. Obrigado por você ter sido mais uma delas aí. Presidente Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Haroldo, conselheiro Haroldo. Bem, você convidando mulheres, você já tem mais chance de acertar do que de errar, né? Esse é a primeira questão da probabilística. Mas muito bem, Tatiana, gostei muito, fiquei aqui escutando
o que você falava, acho muito importante. Acho que temos coisas a avançar. Acho que também temos que ir, talvez, segmentando o impacto desse custo Brasil pelas diversas indústrias, pelos diversos estabelecimentos. Eu que meu maior trabalho é recuperar empresas. Então, quando a gente chega numa situação dessa, vai efetivamente perceber a importância do custo Brasil. E esse último item que o Haroldo colocou agora, que é a questão do custo financeiro sobre a operação de uma empresa, que é muitas vezes maior do que o custo com o funcionário, né? Então, a gente também tem que ponderar essas coisas todas. Mas muito obrigado, viu? Quem ficou honrado com a sua participação foram os economistas de São Paulo, através das suas entidades, Corecon São Paulo e Sindecon São Paulo. Não está aqui o presidente do Sindicato dos Economistas, mas falo em nome dele. Agradeço por ambas as entidades. Muito obrigado, viu, Tatiana? Para mim foi uma honra poder compartilhar um pouco do trabalho, e eu concordo plenamente. Acho que a gente tem uma série de desafios ainda a serem endereçados, né? Mas eu acho que é nessa conjunção de esforços aí entre o setor público, o setor privado, a academia também, que a gente vai conseguir avançar com mais velocidade. E eu acho que uma grande vitória que é importante destacar é que a gente realmente conseguiu colocar esse tema no centro dos debates da agenda nacional. Então, acho que para a gente é super relevante ver como essa discussão tem ganhado cada vez mais força. Então, acho que esse é um primeiro passo, mas bastante conscientes aí de que a gente tem ainda muito o que avançar. Então, algumas agendas, acho que realmente a gente teve avanços que vão ser sentidos aí num curto espaço de tempo, mas outras ainda a gente está bastante distante e, obviamente, as condições macro, né, seja do mundo como um todo. Então, a gente teve uma pandemia, estamos tendo uma guerra, então acho que tem muitos desafios também a serem superados. Mas, de novo, quero agradecer, acho que foi uma honra, uma alegria poder compartilhar com vocês, e também colocar a gente à disposição para que a gente possa seguir nessa troca. E também gostaria, assim, se possível, ouvir comentários aí depois sobre a metodologia que foi estruturada. A gente está sempre num processo de construção, de avanço, então quaisquer outras percepções aí que vocês queiram trazer também, vai ser um prazer imenso trocar, colaborar. Super obrigada. A gente que agradece, e eu fico aqui, para né? Todos. Se eu tivesse alguns alunos agora fazendo monografias, eu acho que o tema Custo Brasil é uma coisa importante. Eu estou falando isso porque a gente tem muitos estudantes aí de economia que vão nos assistir depois. Então, Custo Brasil tem dados, tem o desafio de colaborar com relação a esse tema. Júlio, com você. Então, muito obrigado, Tatiana, Haroldo, Pedro, a todos que participaram aqui também do nosso debate final. Quero ressaltar aqui mais três elogios, na verdade, que você recebeu também, Tatiana, e também ao Haroldo, que é o organizador do evento, por essa brilhante palestra, do Júnior Braz, que participou com a gente aqui anteriormente, nosso delegado em São José, Matheus Carrijo, e do Júlio Duval também, então, nosso delegado em Ribeirão Preto. Então é isso, pessoal, agradeço bastante, ressalto que esse vídeo ficará disponível na íntegra na TV Economista, e até a próxima.